Vamos lá. Tirar a transcrição. Pôr o chat. Ai, que ótimo. Tomara, Juliana, que a gente consiga esclarecer as dúvidas, né? Espera aí, gente, eu tô aqui, compartilhar. Eu ainda estou na época do... Peraí, que eu não pus no slide no primeiro. Na época da pandemia, a gente já tava craque com isso aqui. Agora eles mudaram algumas coisinhas e aí eu fico... Agora foi. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Sim? Sim. Ai, que bom. O único problema, pessoal, é que eu não consigo ver o chat, tá? Eu vou conseguir só fazer a apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as explicações e depois eu deixo um momento para vocês me perguntarem sobre as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Ó, o objetivo da aula de hoje é a seguinte, eu quero fazer tipo uma revisão dos principais pontos que a gente vai tratar na prova presencial, certo? Então, assim, eu tentei fazer o mais possível. Os assuntos são os assuntos que eu vou, né, cobrar na prova, e eu tentei fazer o máximo possível que a gente envolva os cálculos para que vocês aprendam. Eu tive a participação do professor Flaviano, ele me ajudou aqui no desenvolvimento, até coloquei os slides, vocês vão ver. Eu vou explicar, tentar explicar da melhor forma possível o que ele colocou. Ele me ajudou a formular aí a aula síncrona. E a parte que ele desenvolveu é justamente a parte que demanda mais cálculo. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, desse desenvolvimento aí, ok? Eu quero até agradecer o professor Fabiano, que ele está até aí com a gente agora. Obrigada por me ajudar e obrigada por estar presente aí na aula. Fica à vontade, professor Fabiano, para falar o que queira, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei os slides e a apresentação por assuntos. Então, os principais pontos que eu vou tratar nessa aula são: o primeiro assunto é o valor do dinheiro no tempo. Então, eu quero discutir com vocês, né, esse valor do dinheiro e o quanto para as decisões financeiras a gente precisa considerar, né? Sempre eu vou falar no próximo slide, o que de fato, né, na hora de fazer a análise no mesmo momento. Então, eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Depois, eu vou falar sobre o dimensionamento do fluxo de caixa, que eu vou explicar como é feito esse dimensionamento e o que precisa ser feito para ter esse dimensionamento. Depois, eu vou falar sobre payback, tanto o payback simples quanto o descontado, mas enfatizando o payback descontado e o valor presente líquido. Então, a gente vai falar um pouquinho da teoria dos exercícios, um exemplo, né, que foi tratado para a gente ver como é que é o desenvolvimento desses cálculos. Depois a gente vai falar do custo médio ponderado de capital, que é o CMPC, e a gente também vai falar um pouquinho do que é e também um exemplo prático de como a gente pode usar esse custo médio ponderado de capital. E também da análise de ponto de equilíbrio, que é uma análise de sensibilidade, né, muito usada na parte financeira. Eu também vou tratar um pouquinho de vocês da teoria e de um exemplo, um exercício, né, prático para a gente ver como funciona, ok? Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro assunto. O primeiro assunto eu vou falar um pouquinho mais teórico, mas tentando aplicar, né, e desenvolver o exemplo para que vocês entendam de fato, né, a importância da gente considerar o valor do dinheiro no tempo. Em finanças, é importantíssimo que toda análise seja feita em um momento, e esse momento coincida entre todos os dados que a gente vai analisar. Então, é isso que a gente está falando em questão do valor do dinheiro no tempo. Então, ele precisa ser considerado ao se fazer as análises de viabilidade dos investimentos. Por quê? Quando a gente vai fazer a análise de viabilidade, a gente vai ter o investimento inicial
em um momento diferente dos retornos que esse investimento vai trazer para a empresa. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vamos supor que eu queira abrir um negócio, tá? E ao fazer a abertura desse negócio, eu preciso fazer todo um estudo para saber o que eu vou, né, o que eu vou precisar e tal, e principalmente na parte financeira, saber o valor, né, do investimento inicial que eu preciso fazer para que essa empresa comece a funcionar, tá? Então, para finanças, né, o investimento inicial ele acontece quando? No momento presente, no momento a qual vai se realizar o investimento. E para a gente saber se esse negócio vai ser viável ou não, a gente precisa avaliar os retornos possíveis que esse investimento vai trazer para a empresa, ou seja, que esse negócio, ao abrir, vai trazer para o investidor, ok? Então percebam que ao fazer isso, a gente tem o investimento inicial que é no momento presente e os retornos que vão acontecer em momentos futuros que não coincidem com o investimento inicial e nem coincidem entre si. Por quê? Porque eu vou ter o retorno, quando a gente faz as análises, vocês ao estudar, vocês perceberam isso, a gente faz a análise por ano. Então, a gente vai ter o retorno no final do ano 1, no final do ano 2, no final do ano 3, no final do ano 4 e assim sucessivamente até onde a gente conseguir fazer essa possibilidade de retorno. Então, percebam que eles não estão no mesmo momento. Em finanças, a gente não pode avaliar nada em momentos diferentes. Por que, Tessia, que a gente não pode? Porque se a gente analisar em momentos diferentes, a gente não está considerando o quanto o retorno ou aquele recurso está perdendo valor por causa do quê? Da desvalorização que, logicamente, a moeda tem, né? E que traz, quer queira, quer não, para aquele determinado retorno que a empresa teria daquele investimento feito. Então, se a gente não consegue avaliar isso, a gente não pode avaliar tudo em momentos diferentes. A gente precisa usar o que vocês já aprenderam em outras disciplinas. Lá em matemática financeira, o valor presente. Lá em gestão financeira, que já iniciou falando um pouquinho de valor presente líquido. Então, quando a gente faz isso, traz a valor presente, o que a gente está fazendo? A gente está pegando todos esses retornos de anos diferentes e trazendo no momento presente, que é o momento em que o investimento realmente foi feito. Aí eu estou fazendo o quê? Considerando todos os retornos e o investimento em um momento só, tá? Tessia, mas como que eu faço para trazer esses retornos a um momento, no mesmo momento? Eu preciso estabelecer o que a gente chama de custo de oportunidade, que é a taxa mínima de atratividade que a gente tem para se fazer o investimento. Então, se eu quero abrir uma empresa, quanto eu espero ter de retorno com a abertura dessa empresa anualmente? Essa vai ser a minha taxa, o retorno que eu estou esperando, né, para eu ter necessariamente, né, a possibilidade de investir, porque eu estou desejando investir, porque eu vou ter o retorno que eu espero. Então, o que eu faço? A gente chama isso de descontar os retornos a uma taxa, trazendo-os a cada período a uma data presente. Então, a gente aprendeu isso lá em matemática financeira, né? Se eu tenho retorno no primeiro ano, ele está num momento diferente do momento atual. Então, eu tenho que trazer a um período de um ano descontada a taxa, né, em um ano. Mas se o retorno foi lá no segundo ano, eu tenho que descontar o segundo e o primeiro para trazer no momento presente. Então, eu tenho que descontar a taxa elevada a 2, porque eu estou descontando a um mesmo valor, ok? Então, esse valor, né, que a gente fala que é o valor do dinheiro no tempo, ele é fundamental e vocês não podem esquecer nunca de que isso precisa ser considerado, tá? Esse é o motivo que a gente estuda tanto, né, a
análise dos investimentos. Por quê? Porque tudo que a empresa for gastar para trazer retorno precisa ser avaliado se realmente é viável ou não para a empresa. Desde a sua abertura e até novos investimentos que ela vai ter que fazer. Por exemplo, aquisição de uma máquina, por exemplo, comprar um veículo, enfim, tudo que ela necessita para a atividade dela, ok? Então, aí eu coloquei aqui as observações, né? O valor do dinheiro no tempo precisa ser considerado ao se fazer análise de viabilidade de investimentos. O investimento inicial acontece em um momento anterior aos retornos que esse investimento trará ao investidor. Para se analisar financeiramente a viabilidade do investimento, é preciso considerar o investimento e os retornos em uma mesma data, como eu expliquei, né? Acabei de explicar. Logo, utiliza-se o desconto dada uma determinada taxa, que aí eu até coloquei aí entre parênteses, taxa mínima de atratividade, que é a TMA, para que investimento inicial e retornos permaneçam em um mesmo momento. Portanto, o valor presente deve ser feito aos retornos, utilizando-se dessa taxa estabelecida pelo investidor. Ficou claro? Alguém tem dúvida? Não, professora, ficou claro. Então, tá bom. Então, essa parte é mais a parte que eu preciso dar de introdução e que quer queira, quer não, é uma parte fundamental que vocês precisam ter conhecimento para que a gente possa prosseguir a fazer as análises financeiras, porque senão a gente nunca vai chegar, né, numa conclusão correta se a gente não tiver em mente esse valor do dinheiro no tempo, ok? Então, beleza. Se eu quero analisar o investimento, como eu falei para vocês, a gente precisa construir um fluxo, porque o que eu expliquei foi a construção de um fluxo, tá? O que é o fluxo? De entradas e de saídas que vão acontecer, né, para a empresa viabilizar ou não determinado investimento, ok? O que importa financeiramente para a empresa é o que de fato entra e sai de recursos financeiros na empresa. Então, tudo que a gente analisa é em termos de caixa. O que é caixa em finanças? Gente, fecha o microfone para mim, por favor. Dá uma olhada aí quem está com o microfone aberto. Então, por isso que a gente usa o termo caixa. O que é caixa em finanças? É o que de fato muda os recursos financeiros da empresa. Não é que é o caixa propriamente dito, é o caixa e todos os recursos disponíveis financeiramente da empresa. Caixa, banco, conta corrente e aplicações que a gente considera como aplicações de resgate imediato, tá? Tudo isso é o que a gente considera como caixa, o que é recurso financeiro imediato da empresa, ok? Então, para a gente analisar, né, financeiramente se um investimento é viável ou não, eu preciso dimensionar esse fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É estabelecer o que vai ter de entrada de recurso financeiro e o que vai ter de saída de recurso financeiro a cada momento. E a gente fala que o investimento feito, ele precisa ser avaliado em termos incrementais. O que é incremental? Se a empresa não tivesse esse investimento, ela ganharia X. Mas com o investimento, ela vai ganhar X mais 30. 30 é o incremento a mais do que ela já tinha, certo? É isso que é incremental. Então, quando a gente faz um investimento e a gente quer, na verdade, quando a gente quer fazer um investimento, a gente precisa avaliar se esse investimento vai ser rentável ou não para a empresa, ok? Então, esse segundo assunto é mais para vocês entenderem como montar esse fluxo de caixa, tá? Então, aqui eu coloquei. O aspecto mais importante de uma decisão de investimento é dimensionar os fluxos previstos de caixa,
a serem produzidos pelas propostas em análise. Então, é isso. Vamos supor que eu tenha duas propostas. Ou eu vou comprar uma máquina, ou eu vou alugar uma máquina. O que a compra vai me trazer de retorno, de fluxo incremental? E o que eu vou gastar para comprar essa máquina? A outra proposta é o alugar a máquina. O que o aluguel da máquina vai me trazer de retorno e o que ele vai me trazer de investimento? Então, eu vou avaliar as duas propostas. Uma é excludente da outra, ou eu compro ou eu alugo, ok? Mas o mais importante é construir o fluxo das duas. Dá para perceber claramente que a proposta, né, de comprar a máquina vai me trazer um investimento inicial maior, porque eu vou comprar a máquina, né? Já alugar, não. Eu não vou precisar investir, né, ter uma saída de caixa tão, né, consistente como a primeira proposta. Mas são propostas que podem me trazer realidades diferentes, porque pode ser que a máquina que eu vou alugar não tenha tantas funções como a máquina que eu vou comprar. Então, eu preciso avaliar, né, para aquele momento, o que é importante e o que é necessário para a minha empresa, ok? Então, o que a gente precisa fazer quando a gente está analisando a proposta? Conhecer os benefícios futuros que esse investimento, que essa proposta de investimento vai trazer à empresa e distribuir isso ao longo da vida desse investimento dentro da empresa, tá? Então, para mensurar o fluxo de caixa, o que a gente precisa saber? Como eu disse, eu preciso saber o investimento a ser feito, que a proposta de investimento a ser feito vai incrementar de resultados para a empresa, tá? E esses valores, eles precisam ser considerados de acordo com a realidade, antes e pós-investimento, ok? Então, a gente diz que tudo que alterar em função desse investimento precisa ser considerado, tá? Agora, se esse investimento não trouxer nenhum, né, incremento para a empresa, ou seja, não trouxer nenhum benefício, a gente já não vai nem construir esse fluxo de caixa e não vai conseguir nem mensurar esse fluxo de benefício. Então, aí a gente já nem consegue, né, saber de fato, né, e a gente, na verdade, a gente consegue já até falar, esse investimento, essa proposta, eu nem preciso fazer porque ela não é boa, ok? Aí eu coloquei aqui uma observação no final, né? É preciso identificar os efeitos colaterais decorrentes do projeto, da proposta, sobre os resultados da empresa. Tessia, tudo isso é muito abstrato? Não, não é abstrato. Porque quando a gente faz um investimento, a gente precisa saber o que esse investimento vai trazer de benefício, vai trazer de resultado concreto para a empresa. Se a gente não tiver e não puder estabelecer pelo menos uma possibilidade, uma probabilidade de que isso vai acontecer, eu não posso fazer o investimento, tá? É aquela história, né? É muita gente que abre um negócio, mas ele estudou, essa pessoa estudou o que esse negócio vai trazer de retorno? Ela fez um estudo financeiro do negócio? Então, é preciso, ao fazer um investimento, ter em mente não só os retornos positivos, mas também possíveis negativos que vão e podem acontecer, que são cenários, né, que a empresa pode passar fazendo aquele determinado investimento, ok? Então, o que eu preciso fazer para eu montar o fluxo de caixa? O que eu preciso considerar na hora de montar o fluxo de caixa? Eu vou considerar 5 pontos principais. O primeiro, o desembolso, que é o investimento inicial, que a gente chama de investimento inicial, tá? O que é o investimento inicial? É o valor de aquisição, mais os gastos para funcionar ou outras despesas intangíveis que necessariamente, tá, vão... Gente, me dá só uma licencinha aqui, que eu escrevi uma coisa errada. Que vão necessariamente
Saiu a apresentação? Saiu. Vou compartilhar de novo. É porque eu coloquei uma coisinha errada na hora que eu estava lendo, eu percebi que estava errado. E aí, o que esse investimento vai trazer para a empresa? Uma saída de caixa. Por que saída de caixa, Tessia? Porque o investimento vai trazer para a empresa o quê, gente? Menos recursos para a empresa. Por isso que, ao fazer um investimento, é tão importante avaliar, né, o quanto eu vou gastar para fazer o investimento. Então, o investimento inicial é um dos principais, né, pontos ao mensurar o fluxo de caixa. Então, gente, ele é um investimento, ele é uma movimentação de quê? De saída de caixa, tá? Então, a saída de caixa possibilita menos recursos financeiros. Então, por isso que todo investimento feito, ele é arriscado, porque gera necessariamente uma saída de caixa, tá? Beleza. Eu estabelecendo qual é nesse investimento inicial, agora eu preciso construir o fluxo, ou seja, saber período por período o que esse investimento vai trazer de a mais de resultado para a empresa. Para eu construir esse fluxo, eu preciso saber, período por período, tá? O quanto ele vai ter de receita. O que é receita? O quanto ele vai conseguir trazer mais vendas para a empresa, trazer mais resultados para a empresa. Ou seja, quando eu tenho receita, eu tenho possibilidade de entrada de caixa. É o que gera o retorno positivo. Porém, a gente sabe lá, estudamos isso lá em contabilidade, que toda receita gera também para a empresa custo e despesa, que são, na verdade, os gastos operacionais que vão gerar para a empresa o quê? Saída de caixa, tá? Então, período por período, eu preciso avaliar isso. Eu fiz esse investimento. O que ele vai trazer a mais de retorno? Receitas menos custo e despesa. Se a receita for maior do que o custo e a despesa, esse retorno do primeiro período é positivo, entrada de caixa. Vou lá no segundo período, no segundo ano. Analiso. O que vai ter mais de receita? É X. O que eu vou ter de custo e despesa? É Y. X menos Y, o X é maior do que o Y? Então, de novo, no segundo ano eu vou ter um retorno positivo. E assim eu vou fazendo em todos os períodos. Por isso que, ao dimensionar o fluxo de caixa, a gente usa muitos dados da contabilidade, porque é a contabilidade que vai dar à empresa, né, esses dados financeiros. Porém, não sei se vocês se recordam, a contabilidade, ao fazer os resultados dela, ela usa o regime de competência. Ou seja, ela não considera o que ela vai de fato receber e nem o que ela vai de fato pagar. Ela considera a realização de receita e de custo e despesa de acordo com o fato gerador. O que é o fato gerador? No caso da receita, é a entrega do bem ou do serviço para o cliente. E no caso do custo da despesa, também, né, logicamente ao contrário, o que o fornecedor entregou de bem ou serviço para a empresa. Então, percebam que é diferente. A receita na contabilidade, ela é a receita contábil segundo o regime de competência. Então, pode ser que eu tenha receitas que eu ainda não recebi, no caso, quando é regime de competência. Por esse motivo que nós temos o item 4. As despesas que não necessariamente vão ser desembolsadas, eu preciso retirar do meu fluxo, que é o caso da depreciação e da amortização. Não sei se vocês se recordam lá na unidade 2, na construção do fluxo de caixa, tem uma linha que fala que eu preciso incluir novamente a depreciação. Por quê, Tessia? Porque a depreciação é só um reconhecimento do
da contabilidade, por causa do regime de competência, de que aquele bem está perdendo valor ao longo do tempo, por causa justamente do tempo e do uso daquele bem. Então, a depreciação, ela não é financeiramente desembolsável. Então, eu preciso considerar, né, que a contabilidade, né, colocou ela como despesa, mas ela não é uma despesa financeira, ok? Por isso que eu a incluo no meu fluxo de caixa, certo? Outra coisa que eu também preciso considerar, que é o último ponto, que é o quinto ponto. Se no final desse investimento que foi feito, eu conseguir, por exemplo, vender um determinado ativo que fez parte desse investimento, ou até mesmo o próprio ativo, né, que pode ser vendido, eu preciso também considerar isso como algo ou positivo ou negativo, dependendo, logicamente, da situação. Se eu conseguir vender a um valor maior do que de fato eu paguei, né, do que de fato eu investi, eu vou ter lucro, então eu vou ter um valor de venda trazendo algo positivo para a empresa. Mas se eu conseguir vender um valor menor do que eu paguei, isso não vai me trazer, na verdade, necessariamente esse retorno. Então, eu preciso considerar, no caso, né, do fluxo de caixa, tudo que de fato vai gerar, né, entradas e saídas de caixa. E o que é importante quando eu dimensiono o fluxo de caixa? É comparar se o meu investimento feito inicialmente, ele compensa diante dos retornos que ele me traz. Então, ou seja, esses retornos, dado uma taxa, tem que ser maior do que o investimento inicial. Se ele não for, esse investimento não é viável para a empresa, ok? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas, pessoal? Por enquanto não. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos para o terceiro assunto. Que é agora que o professor Flaviano me ajudou, tá? Que é o payback descontado e o valor presente líquido. E aí, ele fez um exercício comentado com cálculos para a gente poder usar aí, né? Para dar um exemplo e ajudar vocês a compreender, certo? Deixa eu só beber uma água aqui. Vamos lá. Então, vamos entender primeiro, né? Vamos, até o professor Fabiano colocou aqui, eu acho que é bem isso, né? Vamos tentar lembrar. O que é valor presente líquido? O valor presente líquido, o que ele faz? Ele permite que você compare o valor presente do desempenho futuro dos seus lucros com o investimento inicial. Então, ó, lembra do fluxo de caixa? Eu trazer todos os retornos que esse investimento vai trazer e comparar ele com o investimento inicial. O valor presente líquido é a diferença da somatória desses retornos com o investimento inicial. Isso é o valor presente líquido, tá? É o que está falando aqui. O valor presente líquido é o investimento necessário, negativo, porque ele é saída de caixa, né? Mais o somatório de todos os fluxos de caixas trazido a valor presente, ok? Então, a gente precisa calcular primeiro, antes de fazer, né, e o valor presente líquido de fato, a gente precisa primeiro trazer cada retorno a valor presente. Esse que é o ponto que demanda mais cálculos, né? Porque para eu comparar, como eu uso o valor do dinheiro no tempo, eu preciso trazer todos a valor presente para eu comparar com o investimento inicial, ok? Então, assim, se o valor futuro em um ano é 120 e a taxa de juros envolvida é de 16% ao ano, o que a gente tem que fazer? Um ano, 120 é o retorno positivo. Eu vou dividir por 1,16, 16 é a taxa, 1 porque eu estou tirando do 120, né, o valor descontado, e aí eu vou chegar no valor de quanto? De
103.448,28. Isso eu tenho que fazer com todos os valores presentes. Então, aqui está até bem explicado, né? A fórmula do valor presente é o valor futuro, ou seja, o valor na data futura, dividido por 1 mais a taxa de juro elevado à quantidade de períodos, que é N, tá? Então, aqui está falando tudo certinho. No nosso exemplo, 120 dividido por 1 mais 0,16 elevado a 1, porque 1 é o período. Vai me gerar 103. Se esse 120 mil tivesse no ano 2, o que mudaria aqui nessa fórmula? Apenas o N. Eu pegaria o 120, que está lá no ano 2, dividiria por 1 mais 0,16 elevado a 2. Lembrem que primeiro eu somo o que está no parêntese, depois eu elevo, e só depois eu pego o valor de cima e divido o valor do numerador e divido pelo valor do denominador, ok? Vamos agora revisar o conceito de payback simples e depois de payback descontado, tá? O que é o payback simples? O payback simples, ele não é muito usado. Por que ele não é muito usado? Porque ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Ele não considera a taxa de desconto, tá? Então, aqui tá falando até assim, aqui. O período de payback representa o número de períodos necessários para que o valor investido seja recuperado. Observe o fluxo da tabela abaixo. Então, vamos supor, né, que o investimento inicial da empresa seja de R$ 130.600 e que esse investimento vai gerar um retorno no ano 1 de 72.993, no ano 2 de 92.133 e no ano 3 de 113.186, ok? O que eu preciso fazer ao analisar o payback? Eu vou pegar o investimento inicial e vou tirando, período por período, né, os valores dos retornos. A partir do momento que no período, ele se torna positivo, percebam que do ano 1 para o ano 2, ele se tornou o quê? Positivo o retorno. Então, quer dizer que no ano 2, né, em algum momento do ano 2, né, desculpa. O ano 1, né, mais uma parte do ano 2, eu consigo recuperar todo o investimento feito inicialmente, certo? É o que está explicando aqui. O período de recuperação ocorrerá em algum período entre o ano 1 e o 2. Quando o saldo acumulado sai do negativo para um valor positivo. Para calcular, basta fazer uma regra de 3 simples, considerando o último saldo negativo, ok? 57.607, esse que está em amarelo, tá? Dividido pelo primeiro fluxo de caixa livre do ano seguinte, que é positivo, ok? Então, eu pego o negativo, divido pelo positivo e multiplico por 12. O que eu faço desse jeito? Eu consigo achar a quantidade de meses que eu vou recuperar. Então, percebam, não foi no ano 1, mas foi em algum momento do ano 2. Então, eu não completo totalmente o ano 2. Eu vou ter recuperação no ano 1 mais 7,5 meses, ou seja, 7 meses e 15 dias, mais ou menos, eu vou ter a recuperação desse investimento. Mas o que é ruim do payback simples? É que ele não está considerando a taxa de desconto. Então, ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Diferente do payback descontado, que está nesse slide agora. Por quê? Porque o payback descontado, eu já estou tirando e trazendo a uma determinada taxa já pré-estabelecida, todos ao mesmo momento, ok? Então, percebam aqui no que está falando, tá? O payback descontado, ele é altamente recomendado, pois leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, os juros do fluxo de caixa livre, assim, no fluxo de caixa abaixo, considerando os juros de 15% ao ano,
Vamos calcular o payback. Então, vamos lá. Percebam que é o mesmo fluxo, tá? Do anterior. Então, ó, o mesmo investimento inicial e os retornos no ano 1, no ano 2 e no ano 3 são idênticos, ok? Porém, agora a gente vai fazer o quê? Descontar a taxa de 15%. Então, a gente vai trazê-los a valor presente, a uma mesma data. Então, a gente pega o valor, que foi o retorno, e divide por 1 mais a taxa elevado ao período, ok? Fazendo 72.993 dividido por 1,15, vai dar 63.472, ok? No ano 2, a mesma coisa. Eu vou pegar os 92.133 e dividir por 1,15 elevado a 2. Primeiro eu faço 1,15 elevado a 2 e depois eu pego 92.133 e divido por esse resultado. Vai me gerar 69.665 de retorno, descontados 15%. No ano 3, eu faço a mesma coisa. Pego 113, desconto 1,15 elevado a 3. E aí, eu vou ter 74.421. Como foi falado lá no payback simples, o fundamento é o mesmo. O payback descontado, ele vai ter o mesmo fundamento. Quantos períodos serão necessários para que a empresa retorne o que ela investiu inicialmente? Para eu fazer o cálculo, eu vou usar a mesma coisa que foi feita no anterior. Porém, os valores já descontados pela taxa, ou seja, a valor presente, certo? Então, eu pego o último ano que tem negativo, que é o valor que foi gerado por 130.600, né? Menos 63.472. Esse aqui foi o que sobrou para ser retornado nos demais anos. E aí, percebam que no ano 2 ele se tornou positivo. Então, eu pego o último que é negativo, 67.128, e divido pelo valor, que é o valor de resultado positivo, que dá 69.665. E multiplico por 12. Ainda, mesmo descontando a taxa, vai acontecer entre o ano 1 e o ano 2. Porém, vai ser quase 2 anos que vai demorar para retornar o investimento. Então, percebam, antes era 1 ano e 7. Aqui é quase 2 anos, porque deu 1 ano e 11 meses e meio. Então, percebam que a gente vai ter, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 4 meses ainda para frente, se a gente fizer o payback descontado, considerando, logicamente, a taxa de 15%. Então, percebam que o payback descontado, ele nos traz uma informação mais real, né, do que de fato o investidor deseja daquele investimento, ok? Nós vamos agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, desenvolver um exercício. Professora Tess? Oi, fala, pode falar. Flaviana, tudo bem? Tudo. Não, só reforçar com os alunos, né, que o exemplo que foi usado está na nossa unidade de aprendizagem, é o mesmo, tá? Até o formato, tudo, enfim, para ajudar na hora que vai ler a unidade de aprendizagem, tá? Tá ótimo. Obrigada, professor Flaviano. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Por quê? O exercício envolve vários pontos que até o professor Flaviano colocou em destaque, e aí eu vou ler com vocês e a gente vai entender o exercício. Depois, no próximo slide, vai ser construído esse fluxo de caixa, tá? Então, vamos lá. De acordo com Damodara, em 2004, projetos são considerados mutuamente excludentes quando apenas um entre os demais pode ser aceito pela empresa. Então, ó, eu tenho vários projetos com a mesma finalidade. Então, não adianta eu escolher, eu tenho 3. Dentre os 3, eu preciso escolher um só, porque só um me basta para o objetivo que eu desejo. Isso é um projeto, né? Projetos mutuamente excludentes, porque eles têm a mesma finalidade, ok? E por diversos motivos, eles são mutuamente excludentes, como eu acabei de explicar, pois cada um dos projetos pode proporcionar um resultado interessante, mas diferentes, e um deles com melhor performance.
Lógico que é isso que a gente vai avaliar. Portanto, ao se escolher entre os projetos mutuamente excludentes, a gente tem que escolher aquele que acrescentar mais valor para a empresa. Com base no texto acima, vamos supor que uma empresa precisa avaliar duas propostas. Ou seja, eu vou ter que escolher uma delas, porque elas são excludentes, elas têm os mesmos objetivos. Em uma primeira proposta, a empresa precisará investir 350 mil em propaganda e promoção e espera ganhar 110 mil ao ano nos próximos 5 anos. Fluxo de caixa. Investimento inicial dessa proposta primeira, 350 mil. O que é os fluxos? No ano 1, no 2, no 3, no 4 e no 5, cada ano vai dar um retorno de 110 mil. A segunda proposta, a empresa vai precisar gastar mais em propaganda e promoção. Ela vai ter um investimento inicial de quanto? De 450 mil. Porém, ela vai proporcionar, durante os próximos 5 anos, um retorno de 150 mil ao ano. Então, no ano 1, 150. No ano 2, 150 e assim sucessivamente, ano a ano, até chegar no ano 5. Considerando que os projetos têm uma taxa mínima de atratividade, ou seja, a taxa de desconto requerida pelos investidores de 12,75% ao ano. É preciso que a gente avalie as afirmações. Então, vamos avaliar. Primeira afirmação. O valor presente líquido da primeira proposta é maior que o valor presente líquido da segunda proposta. Além disso, o valor investido na primeira proposta é maior. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar o que está escrito aqui na primeira linha. O valor investido, a segunda parte, o valor investido na primeira proposta é maior, gente? É maior? Não. Não. A primeira proposta foi 350 mil. Na segunda foi 450 mil. Então, aqui a gente já percebe que já tem uma falha, antes mesmo da gente calcular, concordam? Para a gente avaliar a primeira afirmação, o valor presente líquido da primeira proposta é maior que o valor presente líquido da segunda, a gente precisa calcular. Mas essa de baixo, não. O valor investido na primeira proposta é maior. Não é? Então, aqui a gente já sabe que a 1 está errada por causa disso, ok? Mas nós vamos fazer os cálculos. Segunda alternativa, segunda afirmação. O período de payback descontado na primeira proposta é maior que o da segunda proposta. Portanto, esta segunda proposta é que deveria ser escolhida por retornar o valor investido em menor tempo. Vamos ler de novo. O período de payback descontado da primeira proposta é maior que o da segunda. Então, ou seja, demora-se mais tempo na primeira proposta para ter o retorno do que na segunda. É isso que está afirmando. Portanto, esta segunda proposta é que deveria ser escolhida porque ela tem um retorno em menor tempo. Antes de calcular, essa segunda afirmação, ela está sem o cálculo correta. Não tem nada que, desabone essa afirmação. Concordam comigo? Não tem. Mas nós ainda temos que calcular. Assim como da primeira aqui, nós também teríamos que calcular, ok? Mas essa segunda é uma possível afirmação verdadeira, ok? A terceira. O período de payback descontado de ambas as propostas acontece antes de 3 anos e 11 meses. Portanto, ambas seriam aceitáveis, caso não fossem excludentes. Essas aqui também a gente não pode falar nada, porque a gente ainda precisa calcular. Então, essa segunda e essa terceira são propostas possíveis de estar corretas. E a quarta? As duas propostas possuem valor presente líquido positivo, sendo que o valor presente líquido da segunda proposta é maior,
e por isso deve ser aceita. Essa também a gente precisa calcular. Então, só analisando, tá? Teoricamente, a única que não está certa é a 1. Então, não é a letra A e não é a letra E. Agora, a gente precisa calcular o payback e o VPL, né? Para a gente ver se é a B, a C ou a D, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o payback descontado e o valor presente líquido da primeira proposta. Então, a gente tem o quê? Opa, gente, desculpa. O valor presente, o investimento inicial da primeira proposta é quanto? 350 mil, tá? Ele não vai ser descontado, porque ele está na data presente, então o valor dele é 350 mil, ok? No primeiro ano, eu vou ter 110 mil, assim até o quinto ano, certo? Foi o que foi falado. Para eu jogar ele a valor presente, eu preciso descontar qual a taxa. Vocês lembram da taxa? Deixa eu voltar lá, só para a gente voltar. A taxa mínima de atratividade é 12,75, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, ó. Tá escrito aqui, desculpa, olha, eu não vi. Então, ó, a taxa mínima de atratividade é 12,75. Então, eu vou descontar 110 mil, mais a taxa, 1,1275. Então, 110 dividido por 1,1275 vai dar quanto? R$ 97.560,98. Para eu achar o valor acumulado, o que eu faço? Eu pego 350 mil negativo e somo 97.560. Então, ou seja, eu ainda preciso recuperar nos próximos anos por volta de 252 mil. Aí eu vou lá no segundo ano, pego 110, trago ele a valor presente, fazendo o quê? 1,1275 elevado a 2. 1,1275 elevado a 2 vai dar 1,2713. Aí eu pego 110 e divido por 1,2713. Vai dar um valor de 86.528,58. Os 252, eu somo esses 86 e chego no 165 aqui. E eu vou fazendo isso até que seja positivo o retorno para a gente saber quando aconteceu. Então, percebam que aconteceu onde o retorno do payback? Entre o ano 4 e o ano 5. Que é quando? O último valor presente, né, acumulado, ficou negativo e depois ele se tornou positivo. Então, no caso da proposta 1, foi entre 4 e 5. O que a gente faz? A gente pega os 21, que é o negativo, e divide pelo valor presente, que é o valor que foi, né, trazido, né, valor presente, que é 60.368,34. Multiplico por 12 para saber a quantidade de meses que houve o retorno. Então, quando houve o retorno dessa proposta? Em 4 anos e 5 meses. Ok? Vocês entenderam? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Então, beleza. Vamos para o cálculo, né, do valor presente líquido. O valor presente líquido, a gente calcula ele, né, fazendo como a gente fez anteriormente, pegando todos esses aqui. O que é o valor presente líquido? É o que sobrou de positivo, não é? Então, o que sobrou de positivo, que é os 39.267,16, é o valor presente líquido. Por quê? Eu somei todos os fluxos de caixa e tirei o investimento inicial. Então, o valor presente líquido é os 39.267,16. Quando eu faço o payback descontado, o valor positivo que sobrar é o valor presente líquido, ok?
Mas eu também posso calcular o valor presente líquido pela calculadora financeira, que essa é a proposta nossa para vocês também aprenderem. A gente tem isso lá, eu tenho os comandos para vocês lá no AVA, tá? Existe dentro do material das unidades 1 até a unidade 8, tem um material que mostra como se calcula isso aqui, ok? Mas isso aqui também vai estar disponível para vocês depois da aula. Eu vou deixar esses slides disponíveis também para vocês estudarem, ok? Então, vamos lá. Como que eu vou calcular? Eu vou usar, pessoal, as seguintes células. Prestem atenção. O F, o G. Na calculadora financeira, quando eu uso o F, é porque eu estou comandando tudo que está de laranja acima, certo? E o G é tudo que está de azul, embaixo do que está de branco. Então, vamos lá. Para construir, né, o cálculo do valor presente líquido na calculadora financeira, eu preciso ensinar a calculadora financeira o que eu quero que ela calcule. Então, vamos lá. O que eu quero que ela calcule? Primeiro, eu preciso inserir os dados do cálculo, para depois eu falar para ela o que ela vai calcular. Para eu inserir, eu preciso sempre colocar no início o valor do investimento inicial. Então, no caso, o que seria o valor do investimento inicial? 350 mil, tá? CHS. Por que eu tenho que apertar o CHS, Tessia? Porque lembra que eu falei que o investimento inicial é uma saída de caixa? Então, o CHS na calculadora financeira põe o número negativo. Aí, como ele é o primeiro fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa inicial, eu vou apertar GCF0. Certo? Então, vamos lá. O número do investimento, 350 mil, CHS, GCF0. Agora, eu preciso informar para a calculadora que houve um retorno de 110 mil do ano 1 ao ano 5. Eu tenho duas formas de se fazer isso. Eu vou inserindo 110 mil GCFJ. Aí eu vou de novo, 110 mil GCFJ, ano 2. 110 mil GCFJ, ano 3. 110 mil GCFJ, ano 4. 110 mil GCFJ, ano 5. Informei. Ou, né, eu posso também inserir da seguinte forma. 110 mil GCFJ 5 GNJ. Ou seja, eu vou ter 5 anos consecutivos tendo um retorno de 110 mil. Então, eu tenho essas duas possibilidades de colocar o fluxo na calculadora, ok? A gente acaba usando o primeiro que eu dei o exemplo, porque nem sempre os fluxos vão ser iguais. Então, o que eu faço? Eu vou inserindo fluxo por fluxo à medida que eu vou tendo os anos. Então, se eu colocar na ordem, na calculadora, ano 1, 2, 3, 4, 5, os valores deles, ela já vai entender que ela está no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, ok? Beleza, eu inseri os dados do investimento inicial e dos retornos, eu vou calcular o que eu quero. Eu quero calcular o valor presente líquido. Em inglês, valor presente líquido é NPV, Net Present Value, tá? Então, Net Present Value é o NPV aqui. Como eu tenho que pegar a função do NPV, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer FNPV, ok? Lembrando que a professora Tessia esqueceu de uma coisa importante. Eu esqueci de pôr a taxa mínima de atratividade, me desculpem. Nesse caso, antes de eu calcular o FNPV, me perdoem, eu tenho que pôr a taxa primeiro, que é 12,75 e
Aí eu não preciso apertar o F e eu não preciso apertar o G. Porque o I tá onde? No branquinho. Então, no branquinho, eu não preciso, né, mostrar para a calculadora que há esses valores, ok? Tranquilo? Feito isso, agora sim eu faço FNPV. E aí ele vai calcular para mim. Alguém ficou em dúvida? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, Pode falar. se for na calculadora científica, dá para fazer? Até dá, mas aí você vai ter que calcular da mesma forma, achar o valor presente, né, pela calculadora. Ela não dá possibilidade à científica de calcular o valor presente líquido, entendeu? Então, assim, ela te dá a possibilidade de você calcular o valor presente, e aí você somar. Porque a calculadora científica, ela constrói a equação para você, né? Então, dá certo. Mas assim, a financeira, ela já calcula para você informando com esses comandos. Pode falar aqui. Fala, Valdete. Mas, Valdete, eu não cobro na prova taxa interna de retorno, tá? Porque a taxa interna de retorno, o cálculo dela envolve um processo muito grande de cálculos. Se eu tiver a calculadora financeira, é mais fácil. Então, como nem todos têm a calculadora financeira e não pode usar a calculadora do celular, o aplicativo do celular no dia da prova, não pode. Pode usar qualquer calculadora, financeira, científica, normal, pode usar qualquer uma. Mas não pode usar a calculadora do aplicativo. Então, por eu não ter, né, essa exigência, eu não cobro a taxa interna de retorno no dia da prova, tá? Porque eu acho assim que é ruim para vocês na hora de calcular, ok? Tá bom. Ok, obrigada. Quem tá com a mão levantada? Professora, Fala. eu, Fabiana, tudo bem? Tudo. Professora, eu fiquei na dúvida se a colega perguntou se dá para fazer o cálculo na calculadora científica. Isso, eu falei que dá. Dá Só para fazer. mas não dessa forma. Porque a calculadora financeira, ela recebe os comandos dessa forma. E aí ela tem a possibilidade de fazer o cálculo financeiro, porque ela é própria para isso. A científica, ela constrói a equação. Então, ela faz o valor presente, como qualquer calculadora, entendeu? Mas ela não calcula o valor presente líquido, certo? Entendi. Tá, Tá? aí esse valor presente líquido eu teria que construir ele um a um, que nem Como a você fez no gente exercício fez, anterior. como a gente fez aqui, ó. Aqui, Ah, entendi. tá? E aí a financeira não, ela já me dá o resultado imediato na medida que você coloca as informações na Sim, sequência. sim. Isso Entendi. mesmo. Entendeu? Obrigada. Quem tem a calculadora financeira é ótimo, né? Mas assim, não tem nenhum cálculo exagerado e nenhum cálculo que vai deixar vocês doidos. Fala, Flaviano. Deixa eu desligar. Então, pessoal, eu não vou exigir nenhum cálculo a mais para vocês que vocês não consigam fazer, tá bom? Vamos sempre fazer o cálculo que é possível. Aqui, pessoal, ó, vamos na proposta 2 para vocês verem e a gente colocar em prática o que a gente falou, tá? Ó, o investimento inicial é 450, os retornos é 150 até o ano 5. A taxa de desconto é 12,75, então a gente faz, né, o fator aqui de multiplicação, desculpa, de divisão, que é o valor exponencial, que é um vezes o outro. Então, a gente desconta os 150 pela taxa de acordo com o período, ano a ano. Fazemos tudo isso e aí a gente vai calculando o payback dessa forma: 450 mais 133, 316 mais 117, 198 mais 104, menos 94 mais 92, menos 1.500 mais 82. Então, ó, de novo, quando que vai acontecer o retorno?
entre o ano 4 e o ano 5. Como que a gente calcula? A gente pega os 1.501 e divide pelos 82.320 para achar os meses, que vai dar vezes 12, vai dar 0,2 meses. Quer dizer que em 4 anos e 1 mês, a empresa retorna, né, o investimento da proposta 2. Então, em questão de payback, a proposta 2 retorna antes da proposta 1. Lembra que a proposta 1 retornou com 4 anos e 5, ok? Só que o valor presente da proposta 1 é 39.267. Vamos ver da proposta 2. É 80.818. Então, percebam que a proposta 2 tem um valor presente líquido maior e o payback é mais rápido. Então, o que a gente tem de informação? Que a proposta 2 é a viável, é a que deve ser aceita. Certo? Vamos acabar de analisar as alternativas? Vamos lá. A alternativa 1, a gente já falou que ela é negativa, que ela é falsa, a gente já tinha falado, né? Depois, a alternativa 2 é verdadeira, pois... tá errado aqui. Tá errado aqui, gente. Peraí. Vamos lá. Vamos analisar de novo, tá? Vou voltar lá no outro, porque aqui... Vamos voltar aqui. Vamos ver o que é a A2. O que é a A2? O período de payback descontado da primeira proposta é maior que o da segunda. É, não é? A primeira proposta, 4 anos e 5 meses, e a segunda, 4 anos e 1 mês. Portanto, essa proposta é que deveria ser escolhida, por retornar o valor investido em menor tempo. Então, a alternativa 2 está o quê? Verdadeira. Alternativa 3. O período de payback descontado de ambas as propostas acontece antes de 3 anos e 11 meses. Portanto, ambas seriam aceitáveis caso não fossem excludentes. Errado. Por quê? Todas aconteceu após 4 anos. Então, essa daqui está errada. As duas propostas possuem valor presente líquido positivo. Beleza. Sendo que o VPL da segunda é maior que o da primeira, por isso deve ser aceita. Então, quem está certo aqui? A segunda e a quarta alternativa. Letra C. Ok? Alguém tem dúvida? Ok. Professora, Oi. pela calculadora financeira, não é possível saber o período, né? Não, a calculadora financeira não calcula payback. Tá? Aí o payback é calculado dessa forma que a gente está fazendo mesmo. Ok, então. Ok? Alguém mais tem dúvida? Professora, boa noite. Aquele Boa noite. payback ali é 4 anos e 1 mês, você tem que arredondar para cima? Eu não entendi essa parte. É porque assim, nesse caso, deixa eu te explicar. Ai, peraí, um pouquinho. Aonde você tá falando? Me explica. Ali, ó, 4,2 meses, aí deu 4 anos e 5 meses. Isso, por quê? Eu arredondo para cima. Porque se foi em 4 anos e 4 meses e alguns dias, entendeu? 0,2 sim. eu multiplicaria ainda por dias, que seria vezes 30. Então, seria mais ou menos, deixa eu pegar minha calculadora aqui e fazer para vocês. 0,2 vezes 30. Opa, minha calculadora tá com outro número, fez um negócio. Seria mais ou menos uns 6 dias, tá? O correto é colocar 4 anos, 4 meses, 6 dias, ok? Mas a gente coloca um valor maior, porque em 4 meses eu não consigo retornar tudo. Eu vou precisar de mais alguns dias, ok? A mesma coisa, é Thaís que tá me perguntando? Isso. Thaís, a mesma coisa nesse aqui. Tá vendo que deu 0,2 meses? 0,2 meses seriam o quê?
Peraí. A mesma coisa, seriam 4 anos e 6 dias, ok? Então, Entendi. em 4 anos eu não tenho retorno total, eu preciso de mais um mês para poder retornar. Por isso que ficou e a gente arredonda para maior por esse motivo. Certo? Tá. Entendi, professora. Tá. Obrigada. Mas fiquem tranquilos que isso, na prova, se tiver alguma coisa de cálculo, vai ser falado que arredondou, né? Que houve o arredondamento, Professor, tá? Pode falar. Fabiana de novo. Fala, Fabiana. Então, se envolver no enunciado da questão falando sobre meses, só a calculadora financeira não é suficiente, Por quê? porque ele não dá os meses. Lógico É que isso? dá. Lógico que dá. Na verdade, Fabiana, o payback não é calculado automaticamente pela calculadora financeira. Você tem que calcular ele construindo o fluxo de caixa a partir do valor presente de cada fluxo. E aí Então, eu vou construir o fluxo de qualquer forma. tem que construir para calcular o payback. Agora, se eu te pedisse só o valor presente líquido, você poderia fazer tudo automaticamente pela. Ah, entendi. Já o payback, não. O payback eu preciso construir. Entendi. Essa era a dúvida. Obrigada. Tá? E aí eu não vou exigir, Fabiana, dias, eu vou exigir meses, ok? Entendi. Arredondando sempre, ok. Tá? Arredondando sempre. Alguém queria falar? Eu, professora Maxwell, boa noite. Fala, Maxwell. Como que eu faço o cálculo, né? Esses números aí relacionados ao fator de divisão, como que eu faria para chegar nesses cálculos? É assim, ó, faz aí comigo. Você tá com uma calculadora junto comigo? Não estou, professora. Então vamos lá, vou te explicar. Tudo bem. O que é esse fator de divisão? É 12,75 ano a ano. Então, o que é? É 1,1275 elevado a 1, certo? Então, por isso que aqui deu 1,1275, certo? Aqui é Correto. 1,1275 elevado a 2. Por isso que deu 1,2713. Aqui é 1,1275 elevado a 3. Por isso que deu 1,4333. Certo? Certo. Consegui entender Deu agora. pra entender? É como é a exponência, né? O exponencial, é o número exponencial. Esse fator de divisão é o valor já com o cálculo já feito, do 1,12 pelo período. Sim, Certo? obrigado, professor. Depois eu vou deixar lá, depois você confere, né? O certinho para você não ficar com dúvida, tá bom? Mas tá calculado certinho. Professora, eu tenho uma dúvida naquele slide da primeira proposta. Pode falar. Na questão do arredondamento também. Ali, se ele deu 4,2 meses, não seria 4 anos e 3 meses? Não. 4, a gente já sabe que aconteceu entre o 4 e o 5. Uhum. Aqui a gente está calculando em meses. Você percebe que a gente está multiplicando? Ah, é 4,2 meses. Tá? Entendi. Então, 4 anos a gente já sabe porque foi quando ele se tornou positivo, entre o 4 e o 5, tá? Então, aqui no 5º ano, a gente está descobrindo durante qual mês do 5º ano que ele teve o retorno. Então, Sim, por isso, entendi. entendeu? Por isso que a gente pegou ele e dividiu pelo valor o valor negativo do 4º ano e dividiu pelo valor do presente do 5º, que aí a gente faz por 12, porque é 12 meses. Tá certo. Tá? Tirou minha dúvida. Obrigada. Imagina. Alguém mais tem dúvida? Além da Daiane, alguém mais tem? Pode ter. É hora de perguntar. Então, vamos para esses slides, né? Esse exercício são os mais... Esse é o mais elaborado, tá? Que agora a gente vai entrar no custo médio ponderado de capital e na análise do ponto de equilíbrio, que eu considero cálculos tranquilos de se fazer, tá? Então, esse do valor presente, do payback, são os que mais demandam atenção, ok?
eu não acho difícil, porque como a gente já foi construindo, ó, precisa do valor do dinheiro no tempo, a gente precisa dimensionar o fluxo de caixa para comparar se as propostas são viáveis ou não. Quais são os métodos que eu vou usar para avaliar essas propostas? Um dos métodos é o payback descontado, o outro método é o valor presente líquido. E a gente tem mais outros, né, propostos lá no material, que é a taxa interna de retorno, que é o índice de lucratividade, que também são métodos que a gente pode avaliar. Nesses exemplos, eu usei payback e valor presente líquido, que são os mais comumente usados, ok? Beleza. Vamos para o cálculo do CMPC e o conceito. O que é CMPC? É custo médio ponderado de capital, tá? O que é custo médio ponderado de capital? O custo médio ponderado de capital é... Fechem o microfone para mim, por favor. Dá uma olhadinha se não estão com o microfone aberto. O custo médio ponderado de capital, o que ele é? É o seguinte, eu preciso fazer um investimento. Muitas vezes eu não tenho o dinheiro todo para fazer esse investimento. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que recorrer ao mercado financeiro para conseguir dinheiro, ou seja, recursos para eu poder fazer esse investimento. E aí, o que o CMPC faz? Ele me ajuda a entender se o custo que eu vou ter diante das possibilidades, né, de recursos que eu vou ter no mercado compensa o retorno que eu vou ter diante do investimento que vai ser feito, ok? É isso que eu explico aqui. Quando eu vou fazer um investimento, eu tenho várias fontes de financiamento para fazer esses investimentos. Quando há essas várias fontes de fazer o investimento, é preciso verificar se a taxa mínima de atratividade que faz com que o projeto de investimento seja viável ou não. Então, o CMPC vai justamente calcular se essa taxa estabelecida está de acordo com aquilo que se espera do investimento. Porque se eu tiver uma taxa maior do que o investimento vai me trazer de retorno, não compensa eu ir no mercado para pegar um financiamento, pegar uma linha de crédito que vai me retornar, né? Na verdade, não vai me retornar o que eu espero, ok? Então, o custo médio ponderado de capital, ele possibilita calcular essa taxa mínima de atratividade que precisa haver para que eu tenha retorno sobre esses financiamentos que eu vou fazer no mercado, tá? Como eu coloquei aqui, CMPC significa a ponderação de cada um dos custos de capital a serem utilizados no projeto de investimento. Os custos de capital são decorrentes de financiamentos com terceiros, por exemplo, dívidas no mercado financeiro e financiamento de capital próprio, ou seja, recursos dos investidores da empresa, recursos que a empresa já tem. Então, eu vou usar um exemplo, tá? Eu até coloquei aqui de cor para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos supor que eu seja uma microempreendedora e eu tenho um restaurante e eu quero implementar um sistema de delivery lá no meu restaurante. Só que eu não tenho recursos. E aí, eu vou, né, diante do investimento que eu vou fazer, eu percebi que eu consigo, junto ao BNDES, 30% do valor que eu preciso investir. Eu consegui também, de empréstimo bancário que compensa, 15% desse valor. E o restante, eu vou usar o próprio recurso que a empresa tem. Então, percebam, 55% vai ser recurso da empresa. E os demais 45% vão ser com recursos do mercado financeiro. O BNDES tem linhas de crédito muito interessantes, por isso que quanto mais eu conseguir, melhor para o meu financiamento, né? Para o meu investimento que eu vou fazer. E o empréstimo bancário, tá? Ele acaba tendo, às vezes, um juro maior, mas mesmo assim, como eu não tenho todo o recurso, eu vou necessariamente o quê? Usar uma parte. Só que
Cada recurso tem um custo, ou seja, tem uma cobrança de taxa, tá? A taxa do BNDES é 4,5% ao ano. A taxa do empréstimo bancário é 18% ao ano. E o custo dos recursos da empresa é 12,5%, ou seja, o que o investidor quer de retorno é 12,5% por ano. Para eu fazer a média, o que eu faço? Eu calculo o retorno mínimo que a implantação do sistema vai ser interessante para a empresa. Como que eu tenho que fazer esse cálculo? Eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu tenho que considerar o quanto de recurso que eu vou usar de cada fonte e multiplicar pelo custo de cada fonte. Então, ó, o BNDES, eu vou usar 30% de recurso dele. E ele tem um custo de 4,5%. Então, o que eu faço? Eu pego 30% e multiplico por 4,5%. Me gera 1,35% de quê? De taxa, tá? Já o empréstimo, eu vou precisar de 15% de tudo que eu vou investir. E ele me dá um custo de 18% ao ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 15% pelo custo, que é 18%, que vai me dar 2,7% de taxa. E o custo, que é o recurso, e o recurso próprio, que representa 55% do que eu vou investir, ele me tem um custo de 12,5%. Então, eu vou pegar o que eu vou usar, que é 55%, e vou multiplicar pelo custo que ele vai me dar, que é 12,5%. 55% vezes 12,5% vai me dar uma taxa de 6,875%. O que vai ser o custo médio ponderado de capital? A somatória dos 3 tipos de financiamento que eu estou usando. Ou seja, 1,35 que veio do BNDES, 2,7 que veio do empréstimo bancário e 6,875 que veio do recurso próprio. Somando os 3, eu vou ter uma taxa mínima de atratividade de quanto? De 10,925%. Tessia, o que representa isso? Representa que o investimento tem que me retornar pelo menos 10,925%. Por quê? Porque eu preciso pagar a dívida com o BNDES, eu preciso pagar a dívida com o banco e eu preciso remunerar o meu investidor em 12,5%. Com isso, com essa taxa, eu consigo fazer a remuneração de todos os capitais envolvidos, gerando para minha empresa um investimento lucrativo. Então, para esse investimento ser viável, a taxa mínima de atratividade, ou seja, a taxa interna de retorno desse investimento tem que ser maior do que esses 10,925%, ok? Ficou claro? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar? Fala, não entendi. Boa noite, professora. Se for a taxa de 10,92, empatou? Como é que fica? Sim, eu consigo remunerar todos os envolvidos. Aí eu vou ter zero. Mas não ganho nada. Mas aí eu só vou remunerar diante daquilo que eu usei, ok? Tá? Certo. Tá. Certo. Alguém mais tem dúvida? Professora, eu de novo. Pode perguntar. Aquela taxa ali, 4,5%, é ao ano, né? E se fosse ao mês, seria a mesma coisa? Teria que igualar todos? Aí eu tenho que igualar todos, isso mesmo. Tá? Mas eu não vou complicar os cálculos, não. Certo? Tudo bem. Não posso, tá? Sempre vai estar ao ano. Em finanças, a gente tenta sempre colocar o ano, para ficar mais fácil por causa do fluxo de caixa, né? Que ele vai ser anual. Então, eu tenho que colocar também a taxa como anual. Tá bom, professora, obrigada. Imagina. Alguém mais? Professora.
Pode falar, Tatiana. Quando a gente fala de retorno mínimo, é a mesma coisa que TMA? Sim. Mesma É a coisa. taxa mínima de atratividade. É o retorno mínimo que eu preciso. É a taxa mínima precisa para que eu tenha um investimento feito. Então o resultado seria esses 10,92. Isso. Por exemplo, a taxa interna de retorno é a taxa que está implícita no retorno que o projeto vai dar. Então, por exemplo, se eu fizer a taxa interna de retorno, eu estou descobrindo o quanto que o projeto vai me trazer de retorno. Beleza? Então, vamos supor que eu faço a taxa interna, deu 10%. Mas o investidor quer um retorno de 12,5%. O meu projeto está me retornando menos do que o investidor queria. Então, a taxa mínima de atratividade a gente chama de custo de oportunidade. É o quanto o investidor, né, quer para que ele, né, invista no que está sendo investido e não invista em outra, né, oportunidade que ele pode ter no mercado. Então, por isso que a gente fala taxa mínima de atratividade é a mesma coisa que retorno mínimo. Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Pode falar. Alguém mais quer perguntar? Graciane, é isso? Isso, Pode professora, falar. boa noite. Boa noite. Eu tô vendo, a aula tá me esclarecendo bastante coisa que eu não estava entendendo muito lendo as apostilas. E eu queria uma dúvida que, quando fala nessa porcentagem de retorno, seria tipo o que eles usam naquele programa Shark Tank, quando perguntam sobre a porcentagem, é isso? É isso. É isso. É o que é o que ele deseja de retorno. É o que o investidor quer de retorno. Isso mesmo. Então, quando eles colocam isso, é justamente o que eles se esperam. Então, o que eles perguntam é justamente isso. Legal. É que eu vi alguns episódios deles e tem muitos investidores que perguntam isso e a pessoa que está lá mostrando a ideia, ela não sabe nem responder. Ela não entende a pergunta. Mas aí, Graciane, é aquela história que eu falei lá do começo. Para eu fazer qualquer investimento, eu preciso saber, pelo menos, possibilidades que eu vou ter de retorno, né? E aí, eu preciso construir o que eu espero do meu retorno, né? Então, é muito interessante a gente, ao fazer um investimento, pôr realmente no papel essas possibilidades. É isso que a disciplina quer fazer, ensinar vocês a analisar essas possibilidades. Tá? Entendi. E a gente vai ter outro aulão desse antes da P2, porque tá sendo bem mais fácil na aula. Também. Eu sempre dou uma aula antes da P1 e uma aula antes da P2. Podem ficar. Ótimo. Tá? E essa aula fica gravada também, viu? Então, depois eu coloco para vocês lá no AVA, para vocês acessarem, depois vocês tiverem dúvida. Ela fica grande, mas você consegue colocar 2 vezes. Às vezes para assistir, na hora de estudar, então às vezes fica rápido e vocês conseguem, né, dar uma revisada, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Daiane, você quer perguntar? Tá com a mão levantada? Não, eu acho que ficou da outra dúvida. Então tá, tudo tá bem. Bom? Tudo bem, sem problema. Beleza, então vamos continuar para o último assunto, que é o ponto de equilíbrio, que eu acho mais fácil, tá? Eu gosto muito, né, do ponto de equilíbrio. E para a parte financeira, a gente usa muito para análise de sensibilidade. Peraí que já mudou aqui sem querer. Para análise de sensibilidade. Mas primeiro vamos entender o que é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que as receitas de vendas totais se igualam aos custos de despesas totais. Ou seja, contabilmente falando, é quando a empresa tem um lucro zero. Ou seja, receita igual a custo e despesa, lucro zero. Ok? Para finanças, a gente usa o lucro contábil? Usa. Mas muitas vezes a gente dá um up nesse lucro contábil. A gente fala assim que a gente pode usar o lucro econômico. O que é o lucro econômico? Tem o mesmo fundamento, né, do ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, o ponto de equilíbrio contábil, receita igual a custo e despesa. Só que o ponto de equilíbrio econômico, ele vai ser receita igual a custo e despesa,
mais o lucro desejado pelo investidor, que é isso que a gente sempre fala aqui, que a gente acabou de falar. Quanto que o investidor quer de retorno? Quanto que o investidor quer de retorno? Então, o lucro econômico gerado pelo ponto de equilíbrio econômico é fundamental na hora da análise. Mas o fundamento é o mesmo. Só que a diferença é que quando o lucro, né, quando o ponto de equilíbrio contábil, o lucro é zero. Mas no ponto de equilíbrio econômico é o lucro que o investidor deseja ter a cada período, ok? Essa é a diferença, tá? Que a gente fala de novo do custo de oportunidade que eu acabei de estar explicando para a Greciane, que eu estava falando da taxa mínima de atratividade, do retorno mínimo. Ele é baseado justamente na expectativa do investidor, né, diante do investimento que ele está fazendo, ok? É muito legal a análise do ponto de equilíbrio, porque ela verifica a sensibilidade. Se eu mudar, por exemplo, o preço de venda do meu produto, quanto que eu vou vender a mais ou a menos do meu produto? Então, vai alterar a minha quantidade? E o quanto que o ponto de equilíbrio vai se alterar desse para o outro? Então, ele me ajuda a entender um pouquinho desse cenário, ok? Eu criei um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Suponha uma empresa que ela atinge o ponto de equilíbrio dela vendendo 400 unidades do seu produto. Ó, percebam, 400 unidades a R$60 gera uma receita para ela de 24 mil. Ela tem custos de R$8 por unidade, se ela tem o ponto de equilíbrio de 400, 400 vezes 8, 3.200. E tem despesas variáveis de R$2 por unidade. Se ela tem 400, 400 vezes 2, 800. Então, ou seja, receita de venda menos custos e despesas variáveis vai dar 20 mil. O custo fixo e despesa fixa, né, dessa empresa é 20 mil. Então, logo, o lucro é zero. Então, o lucro contábil é zero, como eu falei. No ponto de equilíbrio, o lucro contábil é zero, ou seja, receitas iguais a custos e despesas totais iguais. Aqui deu isso exatamente, né? Ó, eu tenho 4 mil de custos e despesas variáveis e 20 mil de custos fixos. 20 mais 4 dá 24. E de venda, receita de venda, 24. Então, 24 menos 24, lucro contábil zero, ok? Só que agora vamos analisar a sensibilidade aí do mercado. Vamos supor que num próximo período, a empresa aumente os custos e as despesas fixas dela para 24 mil. E que também aumente o preço dela para R$ 62,50. A minha pergunta é a seguinte: vai aumentar o ponto de equilíbrio dessa empresa? Sim ou não? E por quê? É isso que eu vou colocar nesse slide aqui. Vamos lá. Como que eu calculo o novo ponto de equilíbrio? Eu pego os custos e despesas fixos novos e divido pela margem de contribuição unitária. Vamos descobrir o que é cada um. O que é custo e despesas fixos, que ele falou agora, vai para 24 mil. O que é a margem de contribuição unitária? É o preço de venda unitário, que agora mudou, foi para quanto? R$ 62,50. E menos custo de despesas variáveis unitário, que não mudou. Vocês se lembram quanto era? 8 e 2. 8 mais 2, 10 por unidade, tá? Então, a margem de contribuição unitária é 62,50 menos 10. Então, a margem de contribuição unitária é quanto? 52,50 por unidade, tá? Eu pegar o meu custo de despesa fixo e dividir pela margem de contribuição unitária, eu vou conseguir achar o ponto de equilíbrio em quantidade, que a gente chama de ponto de equilíbrio contábil em quantidade. R$ 24 mil dividido por 52,50 por unidade, eu vou ter que produzir
457,14 unidades para eu ter o ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio aumentou? Ele era de quanto? De 400. Ele passou a ser de quanto? 457. E por que que ele aumentou? Aí vem as análises, tá? Como os custos e despesas aumentaram, a quantidade para gerar o ponto de equilíbrio também vai precisar aumentar. Tessia, mas o preço de venda também não aumentou? Mas ele não aumentou tanto quanto precisaria aumentar para suprir o aumento do custo da despesa fixa. Porque o custo e a despesa fixa é que onera o investimento, onera, né, a empresa. É aquilo que eu tenho que pagar, independente de eu vender ou não, eu tenho que pagar todo mês. Então, nesse caso, o custo e a despesa fixo precisa ser pago a empresa vendendo ou não, tá? Então, nesse caso, o custo e a despesa fixo foi muito maior, o aumento dela foi muito maior do que o aumento do preço. Então, mesmo aumentando o preço, foi um aumento de 2,50 só, de 60 foi para 62,50, mas esse aumento não gerou, a possibilidade de pagar esses custos e despesas fixos. Pessoal, e por que não? Porque o aumento do preço não foi tão considerável quanto o aumento do custo e da despesa fixa, ok? Então, é isso que eu coloquei aqui, nesse primeiro ponto, e nesse terceiro aqui, tá? Então, neste caso, como as despesas e os custos fixos aumentaram a quantidade para gerar o ponto de equilíbrio, também aumentou. Esse aumento da quantidade no ponto de equilíbrio ocorreu porque o aumento do preço de venda não consegue gerar receitas que supram o aumento das despesas e custos fixos, ok? Outro ponto que é importante a gente analisar aqui. O ponto de equilíbrio, ele aumenta 14,29%. Por que que ele aumentou, Tessia? Porque de 400 unidades, ele foi para quanto? Para 457. Então, para eu avaliar o aumento, eu pego 457,14 e divido por 400. Tirando 1, para eu poder achar o que de fato aumentou, ele aumentou quanto? 14,29%. Então, o ponto de equilíbrio aumentou 14,29% por causa do aumento do custo da despesa fixa, ok? Outra análise que é muito importante da gente fazer, a margem de contribuição. Quando que ela altera? Por dois motivos. Quando eu altero o preço de venda e quando eu altero o custo e a despesa variável. Quando eu altero um dos dois, a minha margem muda, tá? Que foi o que aconteceu agora. De 60 de preço de venda foi para 62,50. Então, a margem de contribuição era quanto? Era 60 menos 10. Era só 50. E agora ela é 62,50 menos 10. Então, ela passou a ser 52,50. Então, ou seja, esse aumento da margem de contribuição foi por quê? Porque o preço de venda aumentou. E os custos e despesas variáveis não se alteraram, tá? Ok? E lembrando um ponto fundamental. Se o exercício está calculando como esse, o ponto de equilíbrio contábil, sempre o lucro operacional, o lucro da empresa, o lucro contábil no ponto de equilíbrio é quanto? 0. Atentem-se a isso. Se caso eu perguntar para vocês o seguinte, pessoal, eu afirmar ou perguntar quanto que é o lucro contábil no ponto de equilíbrio da empresa? Teve uma questão dessa na prova, né, professora? Teve? Teve algum na atividade avaliativa 2? Teve. Perguntando sobre algumas diferenças entre o econômico e o contábil. Eu quebrei a cabeça para conseguir responder isso aí. Teve mesmo, eu tô lembrando aqui.
E teve mesmo? E você conseguiu, Rodrigo? E você, Tatiane? Eu consegui, eu olhei o material, ainda fiquei com dúvida, fui pro Google lá tentar entender, eu consegui entender lá no Google, lá tirando minhas dúvidas lá, mas li um monte de material fora da aula lá para conseguir chegar na definição, dessa definição simples que a senhora passou agora. Eu também, professora. Eu tive que recorrer ao Google. Eu achei um vídeo muito interessante que explicava a diferença. Eu consegui entender e responder na atividade. Ai, que bom. Eu faço muitas questões, gente. Então, como eu não estou na mediação online de análise de investimento, eu que faço as questões. Mas como eu não estou na mediação, então, assim, eu não lembro certinho qual que é. Eu sei que eu coloco. E aí, na hora que eu vou fazer os exercícios, as atividades, eu sempre bato muito nessas teclas. Lucro contábil, no ponto de equilíbrio, ele sempre vai ser 0. Mas quando eu considero ponto de equilíbrio econômico, aí eu já estou considerando quanto que o investidor quer de retorno. Então, o lucro, ele não vai ser 0, ele vai ser o que o investidor quer de retorno. Então, essa é a diferença aí dos dois, tá? Atenção nisso, ok? Gente, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Eu até excedi meu tempo, né? Porque eu empolgo, tá? Acho que vocês perceberam, né, que eu empolgo. Começo a explicar, empolgo. E o que eu queria passar para vocês era isso. É o que a gente tem de mais importante para a prova. Dica minha: estudem, tá? Não vão para a prova sem estudar, ok? Infelizmente, deixa eu falar uma coisa para vocês: não pode consulta na prova. Então, lembrem desses fundamentos que eu coloquei aqui. Batam na tecla desses fundamentos, ok? E não deixem de estudar isso que eu cobrei aqui, que eu expliquei, o que eu tô cobrando, tá? Então, fiquem aí. Os slides. Vai ser assim. Eu preciso só dar alguns ajustes aí no slide, que eu vi algumas coisinhas que precisam ser ajustadas. Eu vou tentar colocar amanhã, mas se eu não colocar, até na segunda tá lá, ok? Eu vou tentar colocar até na sexta, mas eu vou prometer até segunda para não ficar. Ah, a professora não colocou, ela prometeu que ia colocar, não colocou, então vamos deixar até segunda, ok? Muito obrigada pela participação. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Eu encontro vocês no Obrigada. segundo encontro, tá? Todo mundo aqui de novo, ok? Combinado. Boa prova, viu? Tenho certeza que vai todo mundo bem. Obrigada, professor. Obrigada. Beijo para todo mundo. Obrigada, professor. Tchau, parabéns. Obrigada, Tchau, professor tchau. Fabiano. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Parabéns, professora Tessa. Obrigada.